Olá, amigo cooperativista e produtor rural. Sempre enfrentando os desafios, o nosso Resenha do Cooperativismo e Agronegócio está no ar. Veja os destaques do programa de hoje. Programa de TV Tribuna Rural, focado no agronegócio do Distrito Federal, completa um ano. Manejo adequado de uso do solo influencia na infiltração da água nas lavouras. Vamos conhecer um pouco mais a experiência de 20 anos no plantio direto de hortaliças. Cooperativa Central Aurora Alimentos amplia sua capacidade de abate de suínos. Mostrando que o Estado também está no caminho certo, né? E isso nos deixa também bastante esperançosos para o futuro. Resenha do Cooperativismo e Agronegócio. Oferecimento Sicoob. Sua vida financeira diferente. Faça parte. Fertilizantes Fecoagro. Mais tecnologias no campo, maior produtividade e rentabilidade ao agricultor. O programa de TV Tribuna Rural nasceu de um sonho. E nesta data tão especial, a equipe do programa decidiu contar a história para você, telespectador. E a pessoa mais indicada para fazer isso é a editora-chefe, jornalista Lídia Costa. Foi ela a responsável por transformar um sonho em realidade. Criar um veículo de comunicação focado no agronegócio do Planalto Central. E a realidade está aí, posta. Vamos acompanhar. Este programa ele é muito especial. Nós estamos comemorando um ano do Tribuna Rural na TV, um motivo de muito orgulho para nós. E consideramos que essa data era importante a gente relembrar um pouquinho de como surgiu o Tribuna Rural, qual é a história do Tribuna Rural. E é essa história que eu vou contar para vocês hoje. O Tribuna Rural, ele surgiu de uma necessidade de falarmos do agronegócio para a população em geral. E na década entre o ano 2000 e 2010, nós não tínhamos a mídia aqui em Brasília, era difícil você levar uma notícia do agro. E naquela época eu atuava como assessora de imprensa da Federação da Agricultura e era muito difícil a gente conseguir que a mídia noticiasse notícias do agro. E aí surgiu a ideia de criarmos um veículo de comunicação. Na época, nós pensamos em resgatar uma revista que também já estávamos fazendo e estava parada. E conversando com algumas pessoas, e uma pessoa muito especial, que foi o senhor Moacir Pereira, ele me falou: Lídia, por que ao invés de você resgatar uma revista que você já fazia, você não lançar um jornal Tribuna Rural? E o interessante é que esse nome, Tribuna Rural, era um projeto do saudoso senhor Moacir, com quem eu falo com muito orgulho e muito respeito. E aí, lançamos o Tribuna Rural em 2009, por ocasião da segunda edição da Feira Agro Brasília. O jornal Tribuna Rural, nós começamos a cobrir os grandes eventos ligados ao agronegócio no Distrito Federal. Toda semana nós estávamos em campo, o fim de semana nosso era em campo, cobrindo os grandes eventos, feiras, exposições, reuniões técnicas e dali, lado a lado do produtor. E quando a gente ouve um produtor falar, o Tribuna Rural é o nosso jornal. Eu gosto de receber esse jornal impresso. Eu gosto de passar numa loja agropecuária e ver o jornal lá e poder retirar aquele exemplar do jornal. E hoje é muito comum nós recebermos sugestões de pautas diariamente. Então hoje nós temos uma legião de colaboradores, de pessoas que estão ali envolvidas no setor, que identificam um conteúdo e nos procuram. Olha, vamos fazer uma matéria sobre tal assunto? Olha, está acontecendo um evento na comunidade tal, vamos lá fazer uma reportagem? E isso é muito bacana, porque a gente sente que o jornal Tribuna Rural e tanto agora o programa de TV, ele é construído a várias mãos, a várias cabeças e nós estamos ali sempre abertos a atender as demandas, as solicitações de cobertura jornalística das comunidades. Como todo veículo de comunicação,
tudo tem custo e nós, quando lançamos o jornal, nós vamos buscar os nossos patrocinadores. E aqui hoje vale ressaltar duas instituições que acreditaram no jornal desde o início, que é a Copa Def, com a sua farinha Buriti, que está presente conosco desde a primeira edição do jornal Tribuna Rural e continua conosco em nosso programa de TV. E também o Cicobi Cred Brasília, que também acreditou no jornal Tribuna Rural, o impresso. E o Cicobi continua com a gente também na televisão. Para marcar os 10 anos do Tribuna Rural impresso, nós buscamos uma ação diferente. Fizemos uma pesquisa junto a produtores e empresas e decidimos levar o programa Tribuna Rural para a TV. Desde há um ano, o Tribuna Rural ele é exibido aos domingos na Band Brasília e na TV Clima Tempo Bio. Um motivo de muito orgulho para a gente, de uma outra visão, estamos levando as notícias para um ambiente muito maior, não só aqui no Distrito Federal, como também mostrando o Distrito Federal para todo o Brasil. E o Tribuna Rural, ele não foi só para a TV, ele também foi para a web, que ele está na web, na nossa página tribunarural.com.br e também na TV Coop, lá em Santa Catarina. A TV Coop é da Federação das Cooperativas Agropecuárias de Santa Catarina. E toda semana o nosso conteúdo do Tribuna Rural é exibido também lá no sul do Brasil, lá em Santa Catarina. Chegamos na TV comemorando 10 anos do Tribuna Rural impresso. E hoje estamos aqui comemorando um ano do Tribuna Rural na TV. Motivo de muito orgulho para nós. É uma história longa que nós vamos contar e esperamos poder contar e repetir por muitos e muitos anos. Deixo aqui o meu agradecimento a todas as instituições e empresas. Dependendo do sistema de plantio utilizado pelo agricultor, maior ou menor será a perda de água e o solo na lavoura. Os pesquisadores da Embrapa aproveitam os dias de campo para demonstrar na prática como evitar a perda de solo e de nutrientes com a erosão. Vamos acompanhar agora uma destas demonstrações no quadro Sempre em Dia do programa Dia de Campo na TV. Nós estamos aqui no Dia de Campo da Embrapa Soja. Meu nome é Júlio Franchini, sou da área de manejo do solo. E nós preparamos aqui para mostrar para os técnicos que participaram do evento uma área onde nós estamos avaliando a taxa de infiltração de água no solo e nós fizemos uma simulação, né, de uma área onde foi cultivado soja. Agora no verão a soja foi colhida e nós plantamos o milho, né, em duas situações, morro abaixo e com plantio em nível. Como vocês podem ver mais acima, um simulador de chuva, onde nós simulamos uma chuva de 20 milímetros em 10 minutos, e a água que escorre superficialmente nessas parcelas, ela é conduzida, por essas mangueiras até aqui onde nós estamos, e nessa avaliação, então, várias avaliações que nós fizemos aqui durante o dia de campo, o resultado principal é o que vocês estão vendo aqui agora, onde a gente vê aqui a quantidade de água que escorreu nas parcelas plantio morro abaixo, Então, num total de chuva de 40 milímetros, que choveu no período de avaliação, aqui nós temos 8 milímetros nas parcelas morro abaixo e aqui na parcela com o cultivo mínimo, menos do que 500 ml. Então, mostrando que o fato de plantar morro abaixo, você tem uma perda de 20% de água quando você planta morro abaixo. E além dessa apresentação com uma avaliação aqui em tempo real, nós também colocamos aqui nessa trincheira, que está numa área de braquiária, que é uma área de braquiária já de 1 ano e meio, para mostrar o sistema radicular, porque a melhor forma que a gente tem difundido, para os produtores e técnicos, para melhorar a estrutura do solo, melhorar a infiltração, é o uso de espécies vegetais e, por exemplo, a braquiária é uma ótima opção, solteira ou em consórcio com milho, e aqui a gente pode ver
todo o trabalho que o sistema radicular faz no perfil de solo, né? Nossas avaliações mostram aqui produção de massa de 7 a 8 toneladas, né? Produção de massa de raiz, e também todo o trabalho biológico, os poros que são criados, que são os mais adequados, né? Para a infiltração e armazenamento da água, né? Então a gente espera que com essas ideias simples aqui a gente consiga ajudar os produtores e os técnicos a melhorar a qualidade do solo no nosso sistema de produção. Vejam os assuntos que vamos ter depois do intervalo. Vamos conhecer um pouco mais da experiência de 20 anos no plantio direto de hortaliças. Cooperativa Central Aurora Alimentos amplia sua capacidade de abate de suínos. Resenha do cooperativismo e agronegócio. Oferecimento Sicoob e fertilizantes Fecoagro. Se traduzirmos em ações, nosso tempo de existência foi grandioso. Instalamos uma indústria de fertilizantes com tecnologias avançadas que aumentam a produtividade das culturas. Estruturamos uma central de negócios onde as compras conjuntas dão ganho de escala. Coordenamos programas de governo com distribuição de calcário e sementes. Divulgamos diariamente as ações do cooperativismo e do agronegócio no rádio, na TV e na internet. Fecoagro, há 45 anos, unindo, inovando, divulgando e integrando o cooperativismo agropecuário de Santa Catarina. A lida no campo não é como a lida na cidade. O barulho do despertador é diferente, a tradição, a música. A gente gosta de fazer as coisas de outro jeito, do nosso jeito. Quando precisamos de algo, basta procurar os amigos do Sicoob e pronto. Sicoob, o parceiro do produtor rural. Muito antes do agronegócio ter esse nome bonito. Chegou o fertilizante com Algem, 100% de origem biológica vegetal, produzido com algas marinhas, contém mais de 70 nutrientes minerais e orgânicos de alto aproveitamento, potencializa a germinação da planta dando um poder de arranque muito maior e melhora as condições físicas, químicas e biológicas do solo. Aumente a produtividade de sua lavoura utilizando Nobre e Cooper Pasto com Algem. A nova tecnologia em adubo com um novo conceito e mais sustentável. Exclusividade Fecoagro. Dinâmica e atual. Essa é a programação da TV Coop Santa Catarina. Aqui está o maior conteúdo de cooperativismo do Brasil. Somos do agro, do crédito, da educação, da infraestrutura. Somos do social. Tudo que o cooperativismo faz, a gente mostra. Temos uma programação versátil e consolidada. São 24 horas por dia falando da gente, do que fazemos, como fazemos e o que representamos. Para nos ver é só acessar o site da Fecoagro e pronto. Lá está a TV Coop. São mais de 10 anos levando conteúdo cooperativista para os 4 cantos do mundo. Somos Coop em Santa Catarina. A Fecoagro disponibiliza ao mercado de fertilizantes novas tecnologias de nutrição e proteção de grânulos. O Cooper N+, com 2 moléculas de proteção, reduz perdas por volatização e lixiviação, facilitando a sua aplicação e otimizando a absorção pelas plantas. Aumente o aproveitamento de nitrogênio na sua lavoura usando Ureia Cooper N+, um produto com mais proteção e de fácil manejo. Produtos exclusivos da Fecoagro. Peça já na sua cooperativa. Com a chegada do plantio da safra de verão, a Secretaria de Estado da Agricultura mais uma vez está presente para apoiar o agricultor através do programa Terra Boa. É o governo do estado e as cooperativas juntos auxiliando na melhoria tecnológica e no aumento da produtividade no campo. Calcário, semente de milho, kit de insumos para forrageira, solo saudável e apicultura são produtos subsidiados pelo governo em parceria com as cooperativas. Procure um técnico da EPAGRE ou da cooperativa e retire sua autorização. Fecoagro e Secretaria da Agricultura, juntas em defesa da produtividade em Santa Catarina. O SPDH, Sistema de Plantio Direto de Hortaliças, vem ganhando cada vez mais adeptos. Menor impacto ambiental, menor custo de produção e melhor qualidade de vida. São alguns benefícios comprovados pelas famílias agricultoras. O produtor Valdemar da Silva cultiva cebola, seguindo os princípios do sistema há mais de 20 anos. O programa SC Agricultura foi conferir o que mudou na propriedade depois de tantos anos de SPDH.
Veja a segunda parte da reportagem. A gente considera assim duas grandes vantagens desse sistema, que é a estabilidade e produtividade ao longo dos anos e o menor custo de produção. Essa estabilidade de produtividade tem muito a ver com a questão da resiliência que esse sistema oferece. Então, ao longo dos anos aqui, a gente acompanhou anos com excesso de chuvas aí, entre o transplante e a fase de colheita, praticamente 800 milímetros de chuva. Teve anos com estiagem, teve anos com incidência de doenças fúngicas e virais, e ele tem mantido essa produtividade. Isso é bastante importante para a questão de mercado, anos que o mercado está com preço de cebola oferecida ao produtor abaixo do esperado, e ele com um custo de produção menor consegue ter uma sustentabilidade, né, da atividade dele ao longo desses anos. Então, a gente vem observando que dessa maneira que a gente vem trabalhando, deixando um ano de posil, fazendo adubação verde, então a produção ela vem aumentando, E ao mesmo tempo o custo de produção, os insumos estão diminuindo, Cada ano a gente observa que a gente está gastando menos, botando menos fertilizante e agrotóxico, mas ao mesmo tempo a produtividade também já está aumentando. Então eu saí lá de 25, 26 toneladas por hectare, hoje já está chegando a 35 toneladas por hectare. Bom, a gente planta cebola já há mais de 30 anos, então a gente viu que começou a faltar mão de obra no mercado. Então, a partir de 2009, a gente começou a estudar uma maneira de colher cebola que fosse mais rápido e mais fácil para facilitar o nosso trabalho. Então, aí que surgiu a ideia de fazer um galpão diferente, a gente começou a trabalhar nesse sentido, Então, fizemos o galpão, depois fizemos as caixas, e a empilhadeira. E acabou que facilitou muito o nosso serviço por esse mecanizamento de cebola. O Valdemar vem utilizando esse sistema já há cerca dos 10 anos, E as grandes vantagens desse sistema aqui são, primeiro, a humanização. Quer dizer, você consegue tirar 30, 40 toneladas de cebola da lavoura e trazer aqui e armazenar de maneira adequada, humanizando completamente o trabalho. Ou seja, utiliza máquinas, para fazer esse trabalho, que em geral nas propriedades é um momento que é um trabalho muito pesado. A outra vantagem é que ele, fazendo o pré-corte do talo, das folhas na lavoura, nós vamos ter uma capacidade maior de armazenamento aqui nesse modelo de depósito do que num sistema convencional que utiliza normalmente estaleiros e traz essa palha, que também traz muitas vezes doenças, e que depois tem que ser descartada aqui no depósito. E a outra vantagem é a qualidade que os bulbos adquirem num sistema como esse, que foi todo planejado para que tenha ventilação, Então, além de eliminar a possibilidade das cebolas receberem luz direta, o que causaria esverdeamento, perda de qualidade, o sistema garante ventilação, fazendo com que ele possa armazenar a cebola por um período muito mais longo, 3, 4 meses, o que pode permitir a obtenção de melhores preços na fase final de comercialização. A gente tem, além de todas as outras matérias científicas que já tem sobre o sistema de plantio direto de hortaliças, a gente tem um manual de boas práticas agrícolas. Esse daqui é voltado para a cultura da cebola. Porém, o SPDH ele está presente em diversas outras culturas, como repolho, brócolis, couve-flor, chuchu, tomate, enfim, em tantas outras culturas. Eu quero ressaltar a importância de os agricultores estarem adotando essas práticas em suas propriedades. E eu recomendo que os agricultores procurem nossos escritórios locais, nos municípios, falem com algum dos nossos extensionistas, e troque uma ideia sobre o SPDH. Se for para voltar para o convencional, a gente não tem mais como tocar se não for nesse sistema, Quem acredita no Brasil, levanta a mão. Muito bem. Entre esses esperançosos de um país melhor está a Cooperativa Central Aurora Alimentos. Considerada a terceira maior agroindústria do país, ela decidiu investir na modernização do seu parque industrial. Com isso, a Aurora vai dobrar sua capacidade de abate de suínos de olho no futuro do mercado consumidor. Reportagem do programa Cooperativismo em Notícia antes da pandemia.
Considerada a terceira maior agroindústria do país, com 28 mil funcionários, 65 mil produtores associados e faturamento que passou dos 9 bilhões de reais, a Aurora Alimentos não para de inovar. Mesmo em época de crise, ela colocou a mão no bolso para transformar essa planta na maior abatedoura de suínos do país. O investimento passou dos 260 milhões de reais. Dos 5 mil suínos industrializados por dia, o complexo passará a abater 10 mil até a metade de 2020. Outro número interessante é que a mão de obra também deve quase duplicar, dos 3 mil colaboradores para perto de 5.500. Com essa expansão proposta pela Aurora Alimentos para o setor de suínos, cresce também a responsabilidade das cooperativas filiadas ao sistema, porque a partir de agora, cada uma delas terá aumento nas cotas de entrega. Nada que seja surpresa. Tudo isso é fruto de planejamento. O produtor rural, ele está acostumado a isso. Ele planta sem saber como vai ser amanhã, ele cria sem saber o que vai acontecer. Então ele é risco total no que ele faz. E o cooperativismo não é diferente. A Aurora tem isso no sangue. Através das 11 cooperativas filiadas, decide um projeto desse em plena crise, que isso não foi decidido agora, foi decidido em plena crise do ano passado. Faz um investimento como esse, chama o associado para que ele invista também e aumente sua capacidade de criação, e o associado corresponde. Na solenidade que marcou a reestruturação da planta, destaque para a presença da ministra da Agricultura, Tereza Cristina. Ela fez questão de estar aqui para reverenciar o desprendimento cooperativista e impulsionador de boa parte da economia nacional. Primeiro que eu conheço a Aurora da extensão que ela tem no meu estado, no Mato Grosso do Sul. Então, lá em São Gabriel do Oeste, é uma empresa que só deu muitas alegrias lá para o nosso estado, gerando emprego, tecnologia, organização, qualificação das pessoas. Então, tenho certeza que a matriz não é diferente. A parceria aí com o seu Mário e com toda a diretoria da Aurora é antiga. Eu conheço o case de sucesso que é isso aqui, então a expectativa é a melhor possível. Por quê? Eu acho que hoje a gente vem aqui numa hora que o Brasil tem muitas oportunidades, as proteínas de animal têm também uma oportunidade especial e vocês estão na vanguarda disso. Então aqui é uma boa notícia para o Brasil, para os brasileiros, o Brasil que nós todos queremos que dê certo. Está aqui hoje, é isso que eu espero ver. Para a direção da Aurora, o investimento feito nessa planta especificamente e as demais ações que estão em andamento vão fazer o conglomerado abater mais de 25 mil suínos dia. Isso contando com todas as demais unidades espalhadas pelo país. Esse investimento, presidente, sinaliza que o setor de carnes vai continuar evoluindo? Vai continuar com certeza, esperando pelos próximos 3 anos, vivermos 3 anos muito bons, onde possamos crescer ainda, não só nós, cooperativa, as filiadas e também os produtores. E aqui está o exemplo que o trabalho social funciona bem, né? Funciona, não tem dúvida, porque você distribui aquilo que primeiro trabalha, gera, depois distribui. Quando projetamos esta ampliação, não vivíamos um momento de mercado adequado que pudesse encorajar esse investimento. Mas a Aurora sempre acreditou na força da sua marca, em toda a sua cadeia produtiva, nas suas cooperativas filiadas, nos produtores, e especialmente no mercado. Então, essa decisão veio de maneira arrojada, eu diria talvez até fruto de um pouco de teimosia em atender às demandas dos nossos produtores, porque são milhares os produtores que precisam continuar a sua atividade e de maneira crescente, agregando escala nas suas granjas, nas suas atividades. E a Aurora precisa responder com o processo produtivo e com o mercado. Estiveram presentes no ato os presidentes das 11 cooperativas integrantes do Sistema Aurora. Todos foram unânimes em afirmar que esse é o momento exato de expandir ações, porque o mundo vai continuar demandando proteína animal. É um crescimento orgânico, né? Para que chegasse esse momento aqui, a gente já vem de um longo planejamento, onde é que nós tivemos que planejar a produção de leitões há uns 3 anos atrás, né? Onde é que nós
aumentamos o nosso plantel de criadores, né? E isso gerou, né? Primeiro, uma demanda maior no campo, onde é que nós criamos várias UPLs. Depois, fizemos a ampliação das creches e também das terminações. Então, é um processo muito bem organizado, bem orquestrado, que hoje a gente está chegando a etapa, digamos assim, quase que final do processo de criação. Para nós do Sistema Agro, do Sistema Cooperativista, para as cooperativas filiadas à Aurora, isso representa tudo. Porque no momento que ainda o Brasil está desenhando uma saída da crise, uma crise profunda que o Brasil atravessou, e a Aurora fazendo um investimento a mais de 200 milhões de reais. Isso vai dar um crescimento, um impulso muito grande para as cooperativas filiadas, com certeza, na área da suinocultura, e, consequentemente, o trabalho, isso vai se estender para o campo. Então, são várias pessoas ligadas ao Sistema Aurora, ligadas às cooperativas filiadas à Aurora, que vão ter um ganho adicional com isso. A vice-governadora e o secretário de Estado da Agricultura também estiveram presentes. Eles vieram reconhecer o esforço das cooperativas nessa jornada em busca da paz social e do desenvolvimento comunitário. O agronegócio brasileiro, principalmente na proteína animal, é feito exatamente de pessoas simples, porque são pessoas que vieram da própria atividade, principalmente, né? Então mostra que ao dobrar essa produção, mostra também uma confiança, né? Tanto na produção, na exportação, mas principalmente aqui em Santa Catarina, né? É uma confiança no estado de Santa Catarina, mostrando que o estado também está no caminho certo, né? E isso nos deixa também bastante esperançosos para o futuro. No evento também foi assinado o Acordo Cooperativo Técnico Internacional entre o Ministério da Agricultura e a Organização das Cooperativas Brasileiras, com o objetivo de levar assistência aos agricultores familiares, incorporando-os definitivamente ao desenvolvimento rural. E assim, ao proteger toda a cadeia, a Aurora Alimentos fortalece os laços cooperativistas, focada nas próximas décadas. Mesmo antes da pandemia, a projeção de aumento da procura de carne suína no mercado internacional foi acertada. Resenha do Cooperativismo e Agronegócio termina por aqui. Um grande e cooperado abraço para você e até amanhã.